Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é Alexandre Guerlain, diretor da rede Intercity de hotéis, uma das maiores redes hoteleiras do Brasil. Prazer em tê-lo no programa, Alexandre. Prazer, Miron. Obrigado pelo convite. Espero contribuir com esse programa tão legal aí para a Serra Gaúcha. Alexandre, como foi a pandemia e como o setor hoteleiro teve que sobreviver durante esse período de bandeira preta? Bom, Miron, não preciso dizer que o nosso setor foi um dos grandes afetados nesse processo. Março de 2020, nós estávamos com um orçamento super alinhado, uma retomada da hotelaria brasileira. Ela vinha já em alguns anos com problemas de super oferta, problemas de preço, e o ano de 2020 ele estava projetado para ser o ano da recuperação, né? A nível nacional, eu falo, colocando todos os hotéis, tanto o lazer quanto o negócio, na mesma cesta. E aí veio dia 20, aquele dia 20 fatídico, onde teve o Donald Trump decretou fechamento das fronteiras, a OMS, pandemia, e nós vimos a nossa receita cair 90% em menos de 10 dias. Esse foi o tamanho do estrago para grande parte da hotelaria. Talvez companhia aérea foi na mesma proporção, entretenimento um pouco mais, gastronomia, mas enfim. Então a gente, em março, abril e maio do ano passado, nós fomos obrigados a tomar decisões enérgicas. Não sabíamos quanto levaria esse processo. Existia alguma ideia, né, olhando China estava 3 meses na nossa frente, que poderia ser uma pandemia de 3 meses, e assim a gente atuou nas tomadas de decisão, olhando uma pandemia de 3 meses, olhando China. Quantas unidades hoje a rede Intercity tem em todo o Brasil e qual o número de operações em Gramado? Miron, antes só de concluir, então a pandemia ela chegou, né, Miron, em março, e nós fomos obrigados a tomar ações enérgicas. Nós tínhamos na época 40 operações abertas, 6.000 quartos espalhados por todas as regiões do Brasil, distribuídos em 40 empreendimentos hoteleiros. Na pandemia, quando chegou abril, nós fechamos 35 hotéis. Então, a gente deixou aberto os hotéis, aqueles que tinham alguma sinergia com hospitais, que tinham alguma sinergia com a necessidade local, para poder ofertar esse tipo de serviço necessário. Foi decretado, né, estado de emergência em algumas cidades. Então, foram 3 meses com fechamento praticamente de 35 empreendimentos, e nós reabrimos alguns hotéis a partir de julho do ano passado. A gente começou a reabrir eles sistematicamente, na medida que a gente entendia que o mercado estava voltando. Quando chegou setembro, outubro e novembro, a gente percebeu que o mercado de lazer estava mais consistente, então nós já tínhamos uns 20 hotéis abertos. Em novembro, dezembro e janeiro. Quando chegou janeiro, nós já estávamos com quase todo o portfólio aberto, quando veio a segunda onda. E essa pegou um pouco mais forte, porque aí já tinha as empresas, os hotéis já estavam com o caixa mais baixo, enfim, o investidor já um pouco mais cansado, né, da pandemia. Isso foi em março e abril. Para nossa sorte, a segunda onda não foi tão violenta, as vacinas chegaram, e através da vacinação, então, a gente começou a entender o fenômeno vacinação versus retomada da indústria hoteleira. Aí nós miramos Estados Unidos em vez de Europa e China, e através dos Estados Unidos a gente pôde perceber que, com a população 50% vacinada, as operações já estavam normalizadas. Nós, com 20% houve a retomada, e com 50% da população vacinada, plena capacidade. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, Miron, te respondendo, hoje a gente está de volta com 40 operações abertas. A gente tem uma carga de pessoal bastante inferior, nós somos obrigados a reduzir custos, né, através de pessoas, mas os hotéis estão abertos, majoritariamente indo melhor nas praças de lazer, né? Leia-se Fortaleza, Maceió, Recife,
Salvador está indo bem, Gramado nem se fala, Gramado é ícone. Agora, aquelas praças que estão mais vinculadas a negócios, business, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, essas estão apanhando um pouco mais. Vem melhorando semana a semana, mas apanhando um pouco mais, Milão. Aqui em Gramado vocês têm no portfólio comercial o Hotel Serra Azul e o Hotel Bavária. E também tem em frente aí um novo projeto da Intercity, que é o conceito de anfitrião profissional. É um novo braço da rede, Alexandre? Nesse conceito, Miron, a gente já vinha analisando o impacto desse setor na indústria hoteleira, né, Miron? Então, a gente foi estudar isso em Madrid, em Barcelona, em Nova York. Eu participei de alguns eventos com prefeituras e com entidades de classe. O primeiro evento que eu fui foi em Barcelona. Eu pude perceber que esse é um caminho sem volta, né? Então, a gente vai ter que saber lidar com esse mercado de locação de curta, média e longa temporada, facilitado pelas plataformas digitais. E a Intercity, então, decidiu entrar nesse setor. Criamos um negócio chamado City Home, e é nele que a gente está construindo agora as bases para iniciar a operação por Gramado, Porto Alegre, depois vamos a São Paulo e queremos crescer para o restante do país. Então, durante a pandemia, a gente acabou dando mais ênfase a esse projeto. Respondendo a tua pergunta diretamente, Gramado, nós temos dois empreendimentos que estão vinculados à plataforma Intercity. O Hotel Bavária, que desde a inauguração, desde a implantação da Intercity participa, e o Hotel Serra Azul, recentemente, a gente fez um acordo. O hotel é um ícone na cidade de Gramado, tem toda uma estrutura não só de infraestrutura de hotelaria, mas de serviços também, e a gente sentia que podia colaborar com o Hotel Serra Azul na capacidade de distribuição da empresa Intercity. Distribuição, marketing, vendas, comercial, enfim. Então, é nesse contexto que a gente está auxiliando o Hotel Serra Azul a ter um outro patamar de vendas área comercial. E está indo muito bem, Milão, está indo muito bem. Alexandre, esse boom hoteleiro agora na área de lazer, quando abrir o exterior, ele não vai ficar um pouquinho ameaçado? A gente pergunta, Miron, talvez essa pergunta é de $1 milhão, né? O quanto desse resquício das viagens internas vão permanecer? Eu estou olhando isso no lado do copo cheio, né? Com otimismo. Não olhando só para Gramado, olhando para o Brasil como um todo. Eu acho que o brasileiro está aprendendo a viajar pelo Brasil, né? E isso eu acho que vai ter uma cauda longa no processo do pós-pandemia. Mas, obviamente, que a gente tem 10 milhões de pessoas, 10 milhões de CPFs que deixaram de viajar para o exterior e que estão consumindo o turismo nacional. Isso está fazendo toda a diferença na vida de vários empreendimentos. Quem está se dando bem nesse momento, Miron, são aqueles hotéis, aquelas pousadas de charme, de alto luxo, de 100, 200, 300 quilômetros de grandes centros. Esses a gente percebe uma mudança radical na sua vida para melhor. Os hotéis que foram prejudicados são os hotéis de convenção, os hotéis business corporativos. A pergunta é, pós-pandemia, as empresas voltam a frequentar os hotéis urbanos, corporativos? Esses hotéis de lazer que estão surfando uma onda, perdem mercado, não perdem mercado? O tempo vai nos dizer, mas a gente já tem algumas visões, algumas tendências, né? E a gente olha de novo lá fora, que está 4, 5 meses na nossa frente, tanto o mercado europeu quanto o mercado americano. E é ali que a gente tenta entender as tendências. Alexandre Gellen, diretor da rede Intercity e grande liderança do setor hoteleiro brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Mirão. Prazer estar aí contigo, viu? Este foi o programa Gramado Notícias, que volta quarta-feira, 7 da noite, aqui na Gramado TV. Uma boa noite e um bom feriado. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro.